Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e sempre a gente convida profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o trabalho temporário, que nós já tivemos um programa sobre isso com o Dr. Cristiano Nadler e o Dr. Odilon Garcia Júnior. Dr. Odilon, a gente fala no trabalho temporário até porque é um momento muito propício em função das datas festivas que as pessoas contratam nesse momento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. O que é o trabalho temporário, Dr. Odilon? Guaraci, então, inicialmente meu agradecimento de praxe. E hoje nós vamos falar desse trabalho temporário, como tu bem colocaste, é muito importante que saibam os critérios para constituir, então, esse trabalho temporário. Bem nessas datas de final de ano, mas a gente tem verificado isso no comércio, muito forte. A indústria também tem, mas o comércio é que usa bastante o trabalho temporário. E nós temos aqui o Dr. Cristiano, que vai nos explicar todos os detalhes sobre o trabalho. Detalhes, né? Mais detalhes eu gostaria que ele explanasse e depois eu faço a minha intervenção. Claro. Doutor Odilon, eu sempre falo para os nossos telespectadores que eles podem tirar qualquer dúvida, porque vocês são especializados nesses temas que a gente aborda. O doutor Cristiano é um deles, junto com o senhor, e mais outros profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Vocês são especializados nos temas que a gente aborda, né, doutor Cristiano? Eu queria abrir com o senhor lhe perguntando qual é o prazo de duração de um trabalho temporário, doutor Cristiano? Parece, antes de comentar sobre o prazo, só vou voltar ali com relação aos requisitos do trabalho temporário. Acho que a principal característica do trabalho temporário, do trabalhador temporário, é que ele é firmado, esse contrato de trabalho é firmado entre uma empresa que fornece uma mão de obra específica e a empresa que vai receber essa mão de obra específica. Então, o trabalhador ele acaba não participando na assinatura do contrato, ele não é parte no contrato, ele é objeto desse contrato é a substituição de algum empregado dessa empresa que está afastado ou saiu de férias e naquele período precisa ser substituído, ou em razão de um acréscimo específico de uma demanda extraordinária de serviços, como é o caso no final de ano, comércio, indústria, ramo hoteleiro, que precisam de funcionários para suprir uma demanda que não é comum durante o ano. Então, em função disso, a necessidade de contratação de empregados temporários. Como se contrata esses empregados temporários? Se procura uma empresa especializada no fornecimento desse tipo de mão de obra, se faz um contrato por escrito estabelecendo a razão pela qual se deu essa contratação, seja por substituição, seja por acréscimo de demanda, e a partir daquele momento o trabalhador vai prestar serviço para essa empresa. Por quanto tempo? Por um máximo de 90 dias. Pode ser prorrogado em casos específicos. Com a autorização do Ministério do Trabalho, pode, mas apenas nesses casos. Em regra geral, o prazo é de 90 dias. Doutor, e quais são os direitos desses trabalhadores temporários? Ora, sim, o trabalhador temporário ele tem direito à anotação na carteira pelo período de trabalho, ele tem direito ao recolhimento do fundo de garantia por esse período, ele tem direito às férias proporcionais, ao 13º salário proporcional, ele tem direito à hora extra com um pequeno diferencial. A remuneração da hora extra é de 20%, ao contrário do trabalhador legal, cujo mínimo, do trabalhador CTPS, que o mínimo é 50%. Então, esse trabalhador temporário, por ter uma legislação específica, recebe 20% de remuneração na hora extra. Ele não tem direito ao aviso prévio, porque é um contrato por prazo determinado, ele já sabe quando vai acabar aquele contrato, em razão disso ele não tem direito ao aviso prévio e também não recebe a multa do fundo de garantia. Os outros direitos ele tem. Doutor, uma curiosidade minha agora, muito particular. Se o patrão, o empregador gosta desse funcionário, ele pode dar sequência nesse contrato? Pode dar sequência no contrato mudando a natureza dele. Ele deixa de ser um empregado temporário e passa a ser um empregado efetivo desta empresa que antes tomou a contratação dele como temporário. É muito comum, inclusive. Claro. E o empregado que se submete a esse tipo de contrato é empregado de quê, doutor? Como a gente vinha falando, ele é empregado da empresa que fornece a mão de obra, não da que toma. Sendo feitos os requisitos, obedecidos os requisitos da legislação específica, contrato por escrito, explicando o motivo daquela contratação temporária, ele permanece como empregado da empresa temporária. Não sendo obedecidos os requisitos da lei, a empresa que toma essa mão de obra pode vir a ser passível de uma demanda trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo direto com ela. Então é importante que, ao se fazer esse tipo de contrato de trabalho temporário, que sejam obedecidos especificamente os requisitos da lei.
Doutor Odilon, com certeza esses funcionários que estão desempregados ficam torcendo por essas datas festivas para serem contratados, com certeza. Com certeza, né? Porque há uma expectativa que se gera, né, Guaraci, deles até serem efetivados, como a gente diz. Né? Claro. É uma oportunidade. É uma oportunidade muito boa. Trabalho, né? Mas o que o doutor Cristiano ponderou aqui, colocou muito bem, o segredo, né, é escolher uma empresa séria que intermedie, essa mão de obra faça a intermediação. Né? Tá? Porque se ela descumprir com, vamos dizer assim, todos esses encargos trabalhistas, né, em relação a esse empregado, a empresa que, vamos dizer assim, contratou esses serviços pode sofrer aí um prejuízo sendo demandado por um empregado temporário que ela justamente... Pode sofrer uma ação, pode sofrer uma ação, né? E, claro, é uma proteção, né? Nós estamos falando de uma proteção, mas a escolha dessa empresa que vai fazer a intermediação da mão de obra é o segredo. Porque se, vamos supor que ela não cumpra com esse contrato e esse trabalhador fica, vamos dizer assim, no prejuízo, ele não vai ficar no prejuízo, né? Ele vai lá, olha, tu tomou a minha mão de obra, minha prestação de serviço, eu tenho como responsabilizar, pelo menos... Ou seja, ele vai recorrer aos meios judiciais. Exato. É isso, né? E para isso a gente tem a prevenção. Né? Para isso a gente tem a prevenção. Então, acompanhar o histórico dessa empresa que faz a intermediação é que está o segredo. Ver se ela desconta todos os encargos fiscais. Claro. Né? Que beleza, olha só. Nós lembramos sempre você que está nos assistindo aí que tire todas as suas dúvidas pelo e-mail dúvidas@garciagarcia.com.br. Doutor Cristiano Nadler, vamos falar um pouquinho, existe garantia de estabilidade ao trabalhador temporário em caso de acidente de trabalho nesse período que ele está como temporário? Essa é uma dúvida bastante comum e não existe essa garantia. Não existe. O empregado temporário, ele já tem a certeza de quando aquele contrato vai acabar. É no máximo de 90 dias. Em razão dessa certeza do término do contrato, ele não tem direito à estabilidade por acidente do trabalho. Se for uma empregada do sexo feminino e ficar grávida, ela também não tem direito à estabilidade pela licença maternidade. Então, em razão da natureza específica desse contrato temporário, existir um prazo determinado para o seu fim, em razão disso, não tem direito a essas estabilidades. Doutor, mesmo que ele se acidente durante os 3 meses que ele é contratado como temporário, não tem direito? Não tem direito à estabilidade de um ano que o trabalhador normal, digamos assim, tem. Certo. Um acidente de trabalho gera uma estabilidade de um ano após o retorno do empregado. Tá? Ele não pode ser demitido durante um ano. Para esse trabalhador temporário, se ele sofreu o mesmo tipo de acidente, ele não tem essa estabilidade de um ano. Ao retornar, ele pode ser imediatamente demitido. Olha aí, doutor Odilon, viu? Para isso a gente tem esse nosso quadro para debater esse assunto e tirar as dúvidas. Né? É bem importante e para a época também, né? O momento agora. Especial. Esses foram, então, os 2 profissionais do Garcia Advogados Associados, o doutor Odilon Garcia Júnior e o doutor Cristiano Nadler. A gente falou de trabalho temporário. Se você tiver qualquer dúvida, evidentemente que o nosso o e-mail do Garcia está aí no rodapé do vídeo, é dúvidas@garcia-garcia.com.br. Você pode tirar qualquer dúvida, não fique com nenhuma dúvida, porque esse é um momento especial para isso, né, doutor Odilon? Com certeza. Ok? Ok, doutor Cristiano? É isso aí. Ok. Obrigado pela presença de vocês e no próximo programa a gente vai debater outros temas, né, doutor? Isso. Ok? Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com a presença, então, do doutor Cristiano Nadler e o doutor Odilon Garcia Júnior. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.